Uma dieta vegana pode gerar uma síntese muscular e hipertrofia semelhante a uma dieta onívora? Esse estudo aqui, publicado em fevereiro de 2023, nos trouxe essa resposta com uma comparação muito bem feita e que eu vou destrinchar algumas coisas aqui para vocês com um complemento para atenções que são necessárias para os veganos. E se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga. Toda terça e sexta-feira tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. E por um contexto recorrente aí de pacientes veganos, vegetarianos no consultório, eu resolvi fazer essa abordagem aqui para que as pessoas tenham um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. Primeiro ponto, vamos estabelecer o que são essas dietas. O onívoro é aquele que tem o consumo de proteína, tanto por via animal quanto por via vegetal. O vegetariano, ele estaria nessa faixa de transição. Não vai ter um consumo de qualquer proteína de via animal, mas ele pode deixar ali o consumo de leite, ovo e os seus derivados, tá? O vegano, você teria um consumo exclusivamente de proteínas de origem vegetal. E qual é a ideia, qual é a tendência? Que o vegano, por questão de composição de oferta da dieta de proteína, teria uma menor sinalização, uma menor possibilidade de hipertrofia, de ganho de massa muscular que o paciente onívoro. Então, foi basicamente o que esse estudo quis desmistificar. Então vamos nessa, estou aqui com o notebook, eu vou destrinchar mais algumas coisas em relação ao que foi feito. Primeiramente, foi avaliado um número de 16 pessoas, certo? Jovens adultos, com a idade média aí de 23 anos, um IMC médio de 23, sem doenças crônicas como pressão alta, diabetes ou outros comemorativos, eles foram orientados a 8 pessoas vão seguir uma dieta onívora e 8 pessoas vão seguir uma dieta vegana. Todos previamente eram onívoros, tá certo? E esse estudo ele passou por duas fases. Primeira fase foi uma fase de adaptação para os tipos de dieta que eles iam seguir. Por mais que o paciente previamente ele fosse onívoro, um dos pontos é que a gente precisa entrar em um alvo de oferta de água, um alvo de oferta de proteínas, um alvo de oferta de suplementação, para que a gente tenha o controle de variáveis, tá, otimizado. Não adianta você ficar seguindo a dieta, eu sou vegano, não, eu sou onívoro. Se você não bate o aporte mínimo de carboidrato, de proteína, de água, para que você tenha um processo otimizado de sinalização de hipertrofia, tá? Porque o que a gente precisa para ter uma hipertrofia, para ter um crescimento de fibra muscular? Primeiro ponto é ter o estresse metabólico do exercício, tá certo? Tem que dar porrada na fibra do músculo para que essa porrada, para que esse estresse sinalize esse processo de crescimento da fibra, tá bom? E o segundo ponto, você precisa ter um aporte mínimo adequado ali de água, de carboidrato, de proteína e avaliar a necessidade de suplementação, tá? Então esse estudo, ele teve um cuidado muito bem detalhado em orientar o tipo de dieta com preenchimento de aplicativo. Os participantes, eles foram orientados, olha só, para quem está assistindo o vídeo e que porventura é meu paciente, vai entender aqui. Os 16 participantes foram orientados a preencher um aplicativo chamado MyFitnessPal, que daí você consegue otimizar esse aporte de caloria, esse aporte de carboidrato, de gordura, de proteína, porque senão você fica dando tiro no escuro. Você não sabe exatamente quanto que está esse aporte de água, esse aporte de proteína, todo esse contexto de oferta de tijolo e de cimento para que você cresça ali a sua fibra muscular. Então nessa primeira fase, que foi uma fase de divisão, 16 pessoas, 8 para o lado de cá, 8 para o lado de cá. Você que é onívoro, continua onívoro. Você que é onívoro, vai permanecer em uma dieta vegana, tá? Só que vocês precisam bater um aporte mínimo de proteína, seja de via animal ou seja por via vegetal. Aqui precisa pelo menos 1,8 grama por quilo de peso, tá?
Feita essa primeira fase, vamos para a segunda fase. Grande parênteses, controlado todos os outros fatores, tá? Orientações em relação a sono, orientações em relação a evitar consumo de bebida alcoólica. Eles se preocuparam em relação a isso. Então, não adianta você ser vegano se você tem um consumo excessivo de álcool e querer hipertrofia de fibra muscular, tá certo? O álcool vai atrapalhar esse processo. Eles tiveram orientação em relação também a evitar o consumo de cafeína. Não porque a cafeína vai inibir o processo de hipertrofia, mas porque vai ser um estimulante para o processo de exercício físico, então isso pode ter uma variação de resultados, né? Você precisa controlar os diversos fatores para que não tenham vieses de confusão, tá bom? Foi um estudo muito bem feito, muito bem controlado aqui de um contexto geral. Fase 2 do estudo. Vamos colocar esses participantes num treinamento de sobrecarga, num treinamento de força. Não existe hipertrofia se você não faz um estresse metabólico naquela fibra. Todos os 16 participantes já tinham uma frequência prévia, regular, de prática de exercício físico, pelo menos entre 6 meses e 3 anos ali de execução. Então já eram os pacientes que tinham um grau de adaptação ao exercício, né? Já tinham consciência de como que o exercício age na fibra muscular. Eu coloquei o paciente em uma dieta onívora que já era um paciente mais bem treinado. Então, se esse paciente ele é mais bem treinado, quando ele tem todo o controle das outras variáveis, ele vai ter uma hipertrofia maior do que aquele paciente que estava num processo inicial de exercício. Por quê? No início você ainda vai ter uma adaptação, vai ter uma consciência corporal, não vai conseguir colocar a mesma carga de um paciente mais bem treinado. Então, assim, esse estudo teve um cuidado de retirar fatores de confusão. Tá? Eu estou comparando banana com banana. Eu não posso comparar banana com maçã porque vai chegar em resultados diferentes, tá certo? Porque eu estou simplesmente comparando coisas diferentes. E aí, progredindo, essa segunda fase, ela foi composta por 50 sessões de treinamento de força, treinamento de resistência, sendo que foram 10 semanas com a média de 5 sessões por semana. Aqui vai um parênteses. Independente do resultado, foi um tempo curto de análise. Em 10 semanas, você não vai conseguir um processo longo de hipertrofia que consiga destrinchar se vai mais positivo para um lado ou para o outro. Mas a gente consegue já ter um comparativo aqui do que de fato o processo da dieta vegana consegue sinalizar de hipertrofia para o seu corpo, tá? Então vamos progredir aqui para a parte dos resultados. Nos resultados, os pacientes tiveram uma adequada adesão ao aporte de água, que foi avaliado aqui por um exame que a gente chama de DEXA, que a gente consegue ver qual o percentual, qual o grau de hidratação do paciente, qual o percentual de massa muscular, qual o percentual de gordura. Esse nível de água, se ele está no intracelular ou no extracelular, eles estão bem hidratados porque eles se hidrataram de fato e tiveram uma boa adesão aí ao perfil da dieta, né? Que quando eles avaliaram, todos os 16 pacientes, 100%, tiveram um consumo maior que 1,8 grama por quilo de peso de proteína, seja o grupo onívoro ou seja o grupo vegano. Então, qual foi a conclusão desse estudo? Será que uma dieta vegana consegue ter um estímulo de ganho de massa muscular e de força muscular semelhante à dieta onívora? E a resposta é sim. Só que com um grande parêntese, todo estudo bem feito, ele cuida, né, de diversas variáveis e ele chama a atenção para alguns pontos. Por mais que a dieta vegana tenha a mesma capacidade que a dieta onívora de gerar um ganho de massa muscular, um ganho de hipertrofia semelhante, ele puxa atenção para deficiências nutricionais que vão acontecer nesse processo dessa dieta vegana, tá certo? Principalmente em um contexto de ferro e de vitamina B12. O estudo ele durou 10 semanas. Então, para que você tenha uma deficiência de vitaminas, minerais, desses micronutrientes, você precisaria de um mais longo prazo, pelo menos 6 meses de evolução, e isso a literatura já sabe, já está bem descrito, além do fato de
alterações laboratoriais, elas não foram avaliadas aqui. Por exemplo, anemias por contexto de deficiência de ferro, câimbras musculares por conta desse contexto de vitamina B12. A vitamina B12 também pode contribuir para um contexto geral de anemia e demais alterações no estado de humor, no estado de ciclo menstrual, que podem acontecer por essas deficiências carenciais. E aí, o estudo ele chama a atenção para essa necessidade, para que você, vegano, vegetariano, vocês têm a necessidade de ter um acompanhamento com um profissional habilitado. Por quê? Principalmente o vegano, é uma dieta que vai gerar um déficit carencial, um déficit de nutrientes. Todos os dois grupos tiveram uma suplementação com creatina. E aí a dieta vegana, além dessa deficiência carencial, de ferro, de vitamina B12, também vai ter uma limitação em relação à oferta da beta-alanina e dos ácidos graxos, daquele complexo ali do ômega 3. Então, para a gente ter um resumo geral, é possível sim você ter rendimento, ter resultado, ter performance com a dieta vegana, mas é de fundamental importância que você tenha um acompanhamento adequado com um profissional habilitado. E se você chegou até aqui agora o vídeo, não esquece de deixar seu like. Eu sei que você está interessado no conteúdo, no assunto, então comenta, deixa suas dúvidas, sugestões de temas, até históricos aí da sua vida, tá certo? Das pessoas que você conheça. Não esquece de fazer a inscrição. Ativa o sininho e vamos pro próximo.